Fala aí galera, tudo certo? Hoje vamos falar sobre o relevo e a hidrografia do continente europeu. É a segunda aula sobre a Europa. Na última aula nós vimos sobre a regionalização da Europa, falamos ali da formação do continente europeu. Agora vamos entrar na parte física da Europa. Vamos dividir essa aula em duas partes. Hoje vamos falar de relevo e hidrografia. Na próxima aula a gente fala sobre o clima e vegetação da Europa. Show de bola! Antes da gente ir diretamente falando das características de relevo e características de hidrografia da Europa, é importante entender como que são as características do continente no geral. Como assim? Vamos dizer que a Europa ela possui um litoral totalmente recortado. O que é recortado? Vamos dizer que a Europa ela possui várias baías, vários golfos, várias penínsulas, que são formações geológicas e que eu vou explicar mais para frente. Mas, grosseiramente falando, vamos dizer que a Europa ela possui várias reentrâncias, várias, né, como esse golfo, como, por exemplo, né, esse mar interior que temos aqui dentro, um litoral todo recortado, né? Não é um litoral todo, vamos dizer, tudo retinho. Ele possui aqui várias reentrâncias, várias saídas. Isso a gente chama de litoral recortado, beleza? Então, na verdade, as características do continente europeu é apresentar fiordes, vou ensinar o que é fiord, vou mostrar o que é fiord, golfos e baías, são parecidos, e penínsulas, beleza? Falando de golfos e baías, a diferença entre os dois é o tamanho dessas reentrâncias. O que são reentrâncias? É como se o mar entrasse para dentro do continente, fizesse essa entrada. Um golfo ele possui uma abertura maior, enquanto que a baía ela possui uma abertura menor. Quando a gente fala de baía, para a gente, brasileiro, vem na cabeça o quê? Baía de Guanabara, Baía de Todos os Santos, lá no estado da Bahia, que são baías mais conhecidas. Então, quando a gente olha aqui no continente europeu, a gente consegue ver algumas baías, né? Que são essas entradazinhas aqui, ó, para dentro do continente, tá vendo? E essas entradas maiores aqui, a gente chama isso aqui de golfo, beleza? Como, por exemplo, o Golfo do México, que é uma formação parecida que temos aqui na América. Outra característica interessante do continente europeu é possuir várias penínsulas. O que é uma península? Um pedaço de terra, esse que já vai em ligação ao mar, e ele continua tendo ligação ao continente. É como se fosse uma ilha, né? Só que se ele não fosse ligado ao continente, ele seria uma ilha. Mas ele continua ligado aí ao continente, por isso que é uma península, né? Então, um exemplo de península é que a Itália, né? O país Itália, que tem aqui, ó, toda uma extensão para dentro do mar, mas ele continua ligado ao continente. Isso é uma península. Temos aqui a península da Escandinávia, tá vendo? Temos aqui, por exemplo, a gente falou disso na última aula, a Península Ibérica, né? Ó, um pedaço de mar um pedaço de continente em direção ao mar, beleza? Então, várias baías, golfos, penínsulas, todo um litoral todo recortado aí na Europa. Outra formação que é muito interessante que possui na Europa é os fiordes. Os fiordes, eles têm uma formação, vamos dizer, uma aparência até um pouco de golfo e de baía, vamos dizer assim. Por quê? Porque é o mar também que entra um pouco para dentro do continente, né? Só que a formação é um pouco diferente, porque o fiord foi formado a partir da glaciação. Então, vamos dizer que isso aqui eram rios, beleza? Que chegavam no mar, isso no período antes da glaciação. Depois houve o período da glaciação e tudo ficou congelado, beleza? E depois do descongelamento da era glacial, com o descongelamento inclusive do mar, né? O mar ele vai e toma o lugar do rio, o mar entrando para dentro do continente,
depois de ter sido certa parte erodida aqui, né? Ou seja, fica um pouco maior essa entrada. E aí a gente tem essas formações aqui, ó, como se fossem rios, mas aqui é o mar que está ocupando o interior do continente, toda essa água salgada é o mar, né? E um local que nós temos muitos fiordes, que é de interesse global, tá, galera? Muita gente viaja longas distâncias para conhecer esse tipo de formação geológica, que são os fiordes, que é característico de área glacial, ou seja, local frio, ou seja, no Brasil nós não temos a ocorrência de fiordes, exatamente por ser um país tropical, um país quente. Então muita gente viaja para lá. Um país que é muito conhecido é a Noruega, tá? Que fica lá aqui, ó, bem na pontinha aqui da Península da Escandinávia, lá no norte da Europa. E tem várias entradazinhas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um fiord. Tem mais de 100 fiordes na Noruega, beleza? E é um local muito turístico, muito procurado. Outra característica, então, do continente europeu. Falando de relevo da Europa, a gente pode dividir o relevo da Europa em 3 partes, beleza? As planícies, os planaltos e as montanhas. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, para vocês entenderem. Montanhas, tem que entender que montanha é um tipo de relevo que só se forma a partir de encontros de placa tectônica. Beleza? Isso aí tem que ficar gravado. Montanhas. Aí ela fala, mas Hermes, então o Cristo Redentor no Rio de Janeiro não é uma montanha por não ter se formado com placa tectônica? Não, não é. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro é outra formação, tá? É um maciço. Show? Depois a gente até pode conversar mais sobre isso. A gente vai ver isso melhor no ano que vem, lá no primeiro ano. Beleza? Mas vamos entender que montanhas, para se formar, ela tem que ter tido encontro de placa tectônica. Ela tem que ter sido formada a partir de dobramentos. Só que dobramento nós temos 2 tipos. Nós vamos ter aqui os dobramentos que são modernos, ou seja, mais recentes, e um dobramento que a gente vai chamar de dobramentos antigos. Mas esse moderno e esse antigo, ele não pode ser encarado como o nosso próprio tempo de vida, o nosso tempo de vida humano. Que uma pessoa de 80 anos, a gente fala de uma pessoa já idosa, né? Já velha, 80 anos. Na geologia, idade das pedras, idade de montanha, não tem nada a ver com o nosso tempo de vida. 80 anos não é nada para uma montanha. Não tem como uma montanha nascer, vamos dizer assim, né, entre aspas, crescer e se desenvolver em 80 anos. Quando a gente fala de idade de montanhas, a gente está falando de milhões ou bilhões de anos. Então é outro calendário, outra época, outra parada. Então a gente chama isso de calendário geológico. Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente fala de dobramento, ele só existe porque vamos ter encontro de 2 placas tectônicas. Essas placas tectônicas se encontrando e fazendo força na superfície, né? Nós vamos ter aqui, ó, essa placa vindo nessa direção e essa outra placa vindo nessa direção. Quando elas se encontram, elas vão causando essas dobras. Essas dobras nós vamos chamar de dobramento. Então, só que isso só pode acontecer em áreas de encontro, né? Então, aqui é uma área de dobramento, aqui na América do Norte, aqui na América do Sul é uma área de dobramento, aqui na Ásia também é outra área de dobramento, onde a gente tem encontro de placa tectônica. Só que existem alguns dobramentos que são antigos, tão antigos que eles se formaram na época que era todo mundo junto, lá na época da Pangeia. Então, naquela época tinha encontros de placa tectônica e eles se formaram. Depois da separação, essas montanhas, né, deixaram de ter ali a atividade tectônica e deixaram, vamos dizer assim, de crescer. Porque essas montanhas que a gente vai chamar de recentes, essas que estão nessas áreas que eu marquei aí, elas continuam crescendo. Pouquinho a cada dia, nem a cada dia, a cada ano, coisa de centímetrozinhos por ano, imperceptível a olho nu. Mas essas montanhas continuam crescendo, né? Em velocidade muito lenta, mas elas estão crescendo. Os dobramentos antigos não crescem mais. Eles cresceram há bilhões, há milhões de anos atrás e hoje em dia não crescem mais. Mas eles também foram formados por encontros de placa tectônica, só que muito antigo. Então, o que é o antigo? A gente tem que olhar esse calendário aqui, calendário do tempo geológico. Uma montanha antiga, ela se formou aqui na época do pré-cambriano.
época do pré-cambriano, não precisa gravar isso, mas só para vocês saberem que tem aqui, ó, nosso calendário está aqui em milhões de anos, tá? Temos aqui, ó, 2 bilhões de anos, 2 bilhões e meio, ou 4 bilhões de anos. Essas montanhas foram antigas, 4 bilhões de anos, 2 bilhões de anos. As montanhas mais novas, elas geralmente se formaram aqui, ó, na era Cenozoica, e elas têm aí em torno aí de 60 milhões de anos. Ou seja, as montanhas que a gente chama de nova, de recente, elas têm pelo menos aí 60 milhões de anos. E são novas. As antigas têm bilhões. Então pensa nisso. A gente fala, ah, um dobramento antigo, bilhões de anos. Um dobramento recente, 60 milhões de anos. Pensa nisso só para você ter essa noção. Os antigos não têm mais encontros de placa tectônica. Por exemplo, como nós vamos ver, aqui no norte da Europa. Ou seja, não tem mais tectonismo ali. Elas pararam de crescer. Elas são altas, mas pararam de crescer. Né? Então, já, tipo um idoso. O idoso não cresce mais. Né? A montanha antiga também não. A montanha recente, ela continua crescendo. Porque pensa numa, né, na juventude, vocês aí. São jovens, estão crescendo. A montanha recente também está. É mais ou menos isso, se a gente fosse comparar. Beleza? Então, olhando na Europa, nós temos aqui algumas áreas de dobramentos antigos, principalmente no norte europeu, onde nós não temos mais encontros de placa tectônica. Como, por exemplo, aqui na península da Escandinávia, temos uma grande cordilheira que vai se chamar Alpes Escandinavos. Grava isso. Beleza? Aqui no norte da Europa, né, que vamos ter aqui os Alpes Escandinavos, depois eu passo isso em PDF para vocês, e os Montes Peninos, que são aqui na Ilha da Grã-Bretanha. E nós estudamos isso na última aula, que era Reino Unido, que era a Ilha da Grã-Bretanha, né? A Ilha da Grã-Bretanha é exatamente apenas essa ilha aqui, onde vão ficar Inglaterra, País de Gales e Escócia. Então ali nós temos os Montes Peninos. O que eles têm em comum? Serem montanhas muito antigas. Na época em que tinha tectonismo ali, hoje em dia não tem mais. Mas elas cresceram de alguma forma, né? Então elas estão localizadas basicamente aqui, ó, onde não tem mais encontros de placa tectônica. Outro monte antigo, que também é um dobramento considerado antigo, são os Montes Urais. Nós falamos deles também na última aula, que separa aí a Ásia da Europa. Também é um dobramento antigo, beleza? Ou seja, não tem mais tectonismo. Olhando aqui no mapa, né, nós vamos ter aí os Montes Urais, que separa aí a Ásia da Europa, e os montes escandinavos, que também são bem altos, né, e por isso possuem aí gelo, né, geleiras no topo das suas montanhas, devido à altitude, muito frias, mas são montanhas já consideradas geologicamente antigas, beleza? Quando a gente fala de montanhas modernas, ou seja, dobramentos modernos, que são as mais atuais, elas estão diretamente localizadas no encontro de placa tectônica. E aí elas estão ao sul do continente, né? Ou seja, as do norte são as antigas e aqui ao sul nós temos aqui, ó, nessa grande linha, as recentes, que são exatamente ligadas aqui, ó, ao encontro de placa tectônica que passa aqui na Europa. E aí nós vamos ter os Pirineus, os Alpes, os Apeninos, que fica na Itália, os Cárpatos, a cadeia do Cáucaso, que a gente vai ver ali mais na frente. Por ser ainda encontro de placa tectônica e elas estejam se chocando, é muito comum dessa área no sul da Europa a gente ter a formação de vulcões e áreas de tectonismo, né, de abalos sísmicos, na verdade, de terremotos. Então, o sul da Itália é muito comum de ter terremoto, na Grécia, beleza? Vamos ver ali um pouquinho mais para frente. Falando então dessas montanhas mais novas, que vão pegar o sul da Europa, nós vamos ter então aqui, ó, o Cáucaso, beleza? Que é uma das cordilheiras de montanhas que também separam aí a Europa da Ásia, nós falamos disso na última aula. Vamos ter aí os Alpes, muito famosos, né? Exatamente por pegar aí a Suíça, um país muito famoso, até pelo chocolate, né? O chocolate suíço, o alpino, né? A gente gosta do alpino e fala, pô, por que alpino? Por causa do nome, Alpes, que vem exatamente dessa região montanhosa, na Suíça, e a Suíça é grande fabricante de chocolate, até porque muito alto, o clima é muito frio,
né? Dá para ver geleiras lá na Suíça. E aí tem essa questão, né, do chocolate quente, exatamente nos Alpes suíços. Mas os Alpes também pegam uma parte da França, pegam toda a parte ali do norte da Itália. Na Itália nós vamos ter aqui os Alpeninos, beleza? E temos aqui, próximo da Espanha, os Pirineus, beleza? Então são várias cordilheiras de montanhas, justamente ali no sul da Europa, exatamente montanhas recentes, ou seja, estão em fase de crescimento, são jovenzinhos, tem aí uns 60 milhões de anos, alguns milhõezinhos de anos, são montanhas jovens, são jovenzinhos, beleza, galera? Show de bola? Então grave essa parada aí das montanhas, as montanhas lá do norte da Europa e as montanhas do sul. As do sul são recentes, são novas, as do norte são antigas. Show? Então, como a gente disse, nessas áreas de dobramentos recentes também é muito comum terem terremotos. Então, as notícias que se vê de terremotos na Europa são justamente nos países localizados no sul, exatamente na Itália, né, terremoto aí de magnitude 4,8 que atingiu a região de Florença, ou na Grécia, são exatamente países localizados mais ao sul aqui da Europa, justamente locais que estão né, no encontro de placas tectônicas. E a formação aí de vulcões, né, como o Etna e o Vesúvio, que ficam aí na Itália. Show de bola? Falando de planície, nós temos pelo menos duas grandes áreas de planície na Europa, mas na verdade, né, o continente europeu ele possui longas e extensas planícies. A gente fala de duas áreas, não é só por causa da questão de localização, porque se a gente juntar essas planícies todas, nós vamos ver que quase que a totalidade do continente europeu, tirando essas partes de montanhas e algumas áreas de planalto, que é um pouquinho mais alto que a planície, grande parte do relevo europeu é planície. Como a gente sabe disso? Olhando aqui a parte verde, né? Já que no mapa diz pra gente que a parte verde são locais aí de 0 a 100 de altitude, ou seja, muito baixo, considerado planície. Então toda essa área verde aqui, ó, basicamente são áreas aí de planície. Olha aí, ó, quanta área de planície que nós temos na Europa. Isso vai interferir diretamente na questão dos rios. Nós vamos ver daqui a pouco da Europa, né? Grande parte dos rios europeus são rios aí de planície, que tem essas características muito peculiares, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas então a gente pode dividir essas áreas em duas grandes planícies, que a gente vai chamar de Grande Planície Central Europeia, que é basicamente essa parte aqui, e a Grande Planície Sedimentar, que vai pegar aqui ó, a parte de Londres, Paris, que é exatamente essa outra parte aqui. Tudo uma grande planície, tudo regiões mais baixas. E alguns planaltos já erodidos, né, já desgastados, que vai pegar essa parte aqui, ó, as partezinhas amarelinhas, são algumas pequenas partes de planalto, já que a grande parte da Europa é planície, com algumas montanhas. Beleza, galera? Show de bola? Se tiver dúvida, vocês falam para mim. Por que é importante estudar o relevo? Porque ele vai influenciar diretamente na questão dos rios. Como assim, Hermes? O que tem a ver? Só você pensar que um rio, geralmente nasce na parte mais alta, né? Não, geralmente não, né? Sempre, né? Numa montanha e vai correr para uma parte mais baixa. Essa parte mais baixa, então, né? Só para a gente desenhar aqui, é o mar, o oceano. Então, um rio, ele nasce na parte mais alta, a chuva cai na montanha e ele vai correndo para a parte mais alta, mais baixa. Você não vê o rio subir. Não espero que você tenha visto uma cachoeira de baixo para cima, um rio de baixo para cima. Isso não existe. Ele vai da parte mais alta para a parte mais baixa. Então, o que isso quer dizer? Que os rios europeus eles vão nascer nas montanhas, nas partes mais altas e vão para as partes mais baixas. É esse o caminho que os rios vão fazer. A parte mais baixa exatamente no mar, né? E as partes mais altas exatamente as montanhas dos Alpes. Então ele nasce nas partes mais altas e corre para as partes mais baixas. O relevo influenciando diretamente na questão das direções dos rios e o tamanho deles e as características deles. Como assim? A geografia da Europa é caracterizada basicamente por ter rios de planície, já que a maioria do relevo europeu é planície.
que isso tem a ver, Hermes? Os rios de planície eles têm uma característica muito própria, já que vão ser rios que vão correr lentamente, beleza? Por ser um relevo plano, um relevo reto, não tem muita declividade, então ele corre suavemente, devagar. Correndo devagar e suavemente, ele não vai erodir muito as laterais do rio, né? E por isso, e geralmente, né, vão ser rios largos. O que isso tem a ver? Isso vai favorecer diretamente aí a questão da navegação na Europa, beleza? Cerca de 90% dos rios europeus, eles são navegáveis. Ah, beleza, dá para botar um barquinho lá, o que isso tem a ver? O que tem a ver? Que isso vai influenciar diretamente o transporte, facilitando aí o comércio da Europa, já que barateia o transporte, já que não precisa fazer de caminhões, nem de trem, pode usar muito bem o curso natural do rio para fazer esse deslocamento de matéria-prima, de produtos. E outra questão que vai envolver, né, a questão dos rios de planície e tal, é que eles não vão ser favoráveis, por outro lado, à geração de energia elétrica, já que para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica, né, aquela usina que usa a força da água, é interessante que seja um rio de planalto, que tenham força a água, que, né, estejam descendo. E aí ela utiliza a sua força para girar a turbina. Num rio de planície, como a água corre mais lenta, não tem muita força. Então ele favorece a navegação, mas em compensação não facilita a questão hidrelétrica. E daí a Europa, para gerar sua energia, ela tem que utilizar outras fontes, como energia nuclear, energia de petróleo, como as termoelétricas, que a gente vai ver isso mais para frente, não se preocupe agora. Importante você entender que exatamente essas condições dos rios europeus, eles facilitam a navegação, mas em compensação dificulta a geração de energia elétrica através das hidrelétricas. Beleza? Outra característica interessante, falando dos rios europeus, é que grande parte ultrapassa aí grandes cidades, passam aí no meio de grandes cidades. E aí, como toda cidade grande, gera muita poluição, né? Geram aí muito lixo, né? Algumas cidades não vão ter tratamento de esgoto, e aí pode gerar o problema de poluição. E aí, né, um dos rios que a gente pode citar, que ultrapassa em grandes cidades, é o Tâmisa, que fica localizado aqui na Inglaterra. Só que o Tâmisa, ele é um rio exemplar, assim, de gerenciamento de tratamento de lixo. Porque no passado, nós vamos ver aqui, ele já foi muito poluído. Ele foi conhecido no passado como o Grande Fedor. E depois de todo um trabalho do governo, né, das autoridades do governo, conseguiram despoluir o rio Tâmisa. O rio Tâmisa, como eu já disse, ele fica localizado na Inglaterra e ele, desde o início, né, da civilização, ele sempre foi muito utilizado aí como rota de transporte. Antes mesmo, né, de ser criado aí os automóveis, as ferrovias, ele era muito utilizado. Só que, como eu estava dizendo, lá por volta de 1858, ele era muito poluído, né? Tinha muito mau cheiro, ele ficou conhecido aí como o Grande Fedor, e foi necessário aí muitos anos para recuperar, só que foram construindo-se, né, ao longo dos anos, várias estações de tratamento de esgoto, e o rio ele se recuperou. Então essa desculpa que o Rio é poluído exatamente por ser uma cidade grande, igual São Paulo, Rio Tietê, São Paulo é poluído porque ele atravessa São Paulo, uma cidade grande. Depende, tá? Porque o Thames ele é um grande exemplo de rio que ultrapassa uma cidade enorme, igual Londres, capital da Inglaterra, capital do Reino Unido. E ele é limpo hoje em dia, né? Tá dizendo aqui pra gente que hoje ele possui mais de 100 espécies de peixe que podem ser encontrados no rio Tâmisa. Bem importante você gravar isso aí, beleza? Outros rios da Europa muito famosos, muito importantes, a gente pode falar do Rio Reno. O Rio Reno é um dos mais importantes europeus, tá? Por quê? Porque ele atravessa uma área altamente industrializada, como a fronteira aí entre a Alemanha e a França, parte da Bélgica, é uma área extremamente industrial. E aí ele serve como via de transporte exatamente para levar aí matéria-prima e escoar produtos, beleza?
daqueles locais. É o rio Reno. Então, economicamente, como eu estava dizendo, é um dos rios mais importantes do planeta, um dos mais importantes da Europa, transporta aí muitos turistas, mas principalmente aí ferro e carvão, que ainda é muito importante ali para aquela região onde se tem muita indústria. 1/5 de quase toda a produção química do planeta é fabricado nessa região do rio Reno, e instalações hidrelétricas na Suíça utilizam suas águas também para produzir algumas partes de energia elétrica. Veja bem, eu acabei de falar que os rios da Europa não são tão bons para a geração de energia elétrica, mas aqui é um caso que esse rio, ele nasce, olha aqui no mapa, ó, o rio Reno. Ele nasce aonde? Onde que ele está nascendo? Exatamente nos Alpes. E nessa parte aqui, ó, lá na sua nascente, como ele nasce nas montanhas, ali tem um caimento, antes dele virar um rio de planície, ao atravessar aqui a partezinha verde, que é uma área mais plana. Então, exatamente aqui nessa parte, né, próximo da Suíça, onde ele nasce, onde tem muita declividade, a Suíça se aproveita dessa condição dele ser com caimento para fazer aí suas hidrelétricas, beleza? Outro rio importante que a gente pode citar na Europa é o rio Volga. Esse é um rio russo, beleza? Ele nasce aqui nas colinas de Valdai, que fica bem próximo aqui. Ele corre grande parte do território russo, desaguando aqui no Mar Cáspio, beleza? Que faz fronteira aí com a Ásia. O rio Volga é bem grande também, serve muito para navegação. E ele, grande parte de suas águas, ele vem exatamente das geleiras derretidas aqui no norte da Europa, onde é muito frio e essa neve derretida acaba ajudando a incorporar aí a vazão do rio. Muito importante para a construção de hidrelétricas, mas principalmente por causa do volume de cargas que ele consegue transportar aí, cortando grande parte do território russo. Outro rio importante é o rio Danúbio, também rio de planície, serve também muito como via de transporte, muito favorável à navegação, e ele nasce bem aqui próximo dos Alpes, e ele vai desaguar aqui, ó, tem uma grande extensão, vai desaguar aqui no Mar Negro, beleza? Também é outro importante como meio aqui de transporte, como quase todos os rios europeus, já que eu disse que 90% serve para o transporte. E para finalizar, um rio que é muito interessante, e esse vai além da questão do transporte, porque ele vai atravessar uma das cidades mais famosas e bonitas do mundo, né? Que é o rio Sena, que passa pela capital da França, que é Paris. Então ele beira aí grandes pontos turísticos da França, como a Torre Eiffel, como os museus, né? O Museu de Louvre. Muito importante também para navegação, para transporte aí de produtos franceses, mas também é muito importante para o transporte turístico, já que muita gente, os casais, gostam de ir lá para Paris, fazer esse passeio, que é bem romântico, muito legal e tal. E aí entra uma outra questão. O rio Sena, além dessa importância econômica, principalmente para transporte, ele também serve como um atrativo turístico e atrativo para os parisienses no verão, já que uma característica do clima francês, nós vamos ver isso mais para frente, que a gente tem um verão quente, já que o clima temperado ele possui aí um verão quente e um inverno frio, mas vamos deixar isso para depois, que a prefeitura de Paris, o governo de Paris, ele constrói no verão algumas praias artificiais nas margens do rio Sena. E aí a paisagem dele no verão se modifica. Paris é uma cidade que fica no meio do continente, não tem praia, e devido ao forte calor e no verão, eles constroem essas praias, vamos dizer, artificiais, colocam-se areias, e os parisienses, os turistas, ficam ali apreciando ali o rio, tomando um sol, se refrescando, e muda um pouco aí as paisagens do rio Sena, e é muito interessante essa questão dele também. Beleza, galera? Então essa aí foi a aula aí de relevo e hidrografia da Europa.
Na próxima aula a gente fala um pouco das características climáticas e de vegetação da Europa. E a gente encerra essa parte física, depois a gente parte para questões mais humanas, populacionais, econômicas da Europa. Beleza, galera? Um grande beijo para vocês, um grande abraço. Vou deixar o PDFzinho depois na plataforma. Vocês baixam quem puder, imprime quem puder. E espero que vocês estejam acompanhando o conteúdo. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!